Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede nesta noite, ou nesta tarde, né? Mudança de horário. Glória a Deus. Estamos estreando esse novo horário, né? Então, nessa tarde. Glória a Deus. Agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade. Agradeço a direção da igreja Raízes da Fé. Glória a Deus. Agradeço o pastor Manuel, pastora Jaque, nossos líderes, que nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, ministrando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Passamos um dia debaixo da graça do Senhor, abençoado, e o Senhor agora nos concede estarmos aqui meditando a palavra do Senhor. Tivemos alguns problemas aqui, algumas interferências. Como dizem, irmão, às vezes existem interferências, interferências espirituais, mas existem interferências também de internet, né? Amém? E infelizmente teve a interferência da internet, graças a Deus. Louvado seja Deus. Nesta tarde o Senhor nos concede, estamos falando nessa primeira conferência profética, gerando testemunho, vivendo o propósito. Deus nos concede, estamos falando a palavra do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19. É um pouco extenso a leitura é um pouco extensa, porém necessária, porque a própria palavra entra no contexto. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Naamã é curado da lepra. Essa é uma palavra muito conhecida, não é uma palavra nova, mas Deus tem algo para nós nesta tarde. Louvado seja Deus. Vamos ver qual é o propósito que Deus tem para nós nessa tarde, através da santa palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes os teus vestidos? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, porém, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar,
rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Aleluia. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, e não tomarei. Estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele encostar na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Então assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nesta tarde, o Senhor nos concede essa palavra, uma palavra muito forte, uma palavra que nós podemos meditar. Cada vez que nós meditamos nessa palavra, nós vamos encontrar algo novo, nós vamos encontrar sempre coisas novas, Deus nos mostrando, nos trazendo. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus sempre vai ter um propósito, sempre através da palavra, através de um testemunho, através de um louvor, e não é diferente nesta tarde, louvado seja Deus. Aqui nós vemos a palavra do Senhor falando sobre este homem. Quem era Naamã? Naamã foi um importante e respeitado general sírio. Ele foi contaminado por lepra. Naquela época, levava à morte a lepra. Não tinha cura, como hoje foi descoberto, ou muitos tratamentos, como hoje tem tratamento para a lepra. E aí nós podemos ver que ele era um homem muito importante, um comandante general do exército da Síria. Louvado seja Deus. Mas aí, nós podemos ver aqui, o que significa Naamã? Por incrível que pareça, Naamã significa agradável. Deus sabe o porquê desse significado. Mas aqui, meus queridos irmãos, vamos ver aqui dentro do contexto dessa palavra, nessa tarde, de acordo com qual é o propósito que Deus tem através dessa mensagem, através dessa passagem com esta pessoa, com este general Naamã. Vemos aqui que o número 7 na Bíblia traz o simbolismo de completo o inteiro. Por quê? Nós vemos que lá, para ele conquistar aquela cura, ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabemos que, como diz na leitura, na palavra, que ali ele fez menção de 2 rios, que ele sabia que eram bem mais limpos, sabia que tinha águas limpas, e não foi o caso que aconteceu. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar, Deus tem suas maneiras de fazer, de fazer as obras, os milagres da maneira dele, e não das vezes das nossas maneiras. Às vezes estamos pensando que as coisas têm que ser da nossa forma, porque muitas vezes nós somos imediatistas, mas Deus é longânimo, Deus tem longanimidade. Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, quando Eliseu mandou Naamã se banhar 7 vezes, certamente a mensagem seria que precisava de uma lavagem por inteiro. Ele desejava curar-se da lepra em seu corpo, mas Deus queria restaurar a sua vida por inteiro, por inteiramente, por completo, porque a doença de Naamã muitas vezes não estava somente na pele, no corpo, mas estava na alma. Nós podemos ver aqui, ele desejava a cura de sua lepra.
mas Deus queria restaurar sua vida por completo, por inteiro. O general Naamã andava com vestes finas, provavelmente estaria fardado, visto que levava cartas do rei, e deveria se apresentar oficialmente, como nós vemos em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Então, ele, oficial do seu senhor, do rei, ele levava as cartas, levava os recados do rei. Santo é Deus, aleluia. Assim, nós podemos ver aqui, que não é da maneira, muitas vezes, que nós estamos postados, da maneira que nós estamos ali, na posição que nós estamos, que vai dizer se Deus vai fazer algo ou Deus vai deixar de fazer algo. Não, Deus não olha desta maneira. Deus vê, é o coração, e quando Deus quer operar, da maneira que Deus quer operar. Muitas vezes nossos corações não estão dignos, não está merecedor ainda. Deus precisa fazer uma lavagem, uma purificação, uma limpeza em nossos corações, para que nós possamos almejar, nós possamos receber, alcançar a vitória, a misericórdia, o milagre de Deus, porque assim, somente assim nós poderemos valorizar. E não foi diferente com Naamã. Naamã teve um tratamento específico, tratamento especial com ele. Deus tratou com a vida dele, tratou com a alma dele. Louvado seja Deus. E diz assim: o que ninguém sabia, que embaixo daquela suntuosa roupa, a vestimenta, havia um mau cheiro de feridas da lepra. Você imagina, ele era bonito, era fardadamente bonito, estava fardado, com vestimenta talvez bem engomada, bem alinhada, talvez até com um perfume agradável, um aroma agradável nas vestes, mas por baixo daquelas vestes estavam aquelas feridas, aquela lepra fedia. Santo é Deus. A princípio o general Naamã não entendeu o propósito de Deus, e depois, quando aceitou obedecer, entregou-se por inteiro, dispondo-se a servir ao Senhor. Aleluia! A cada mergulho na água, sua mente refletia e sua vida era lavada por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o nome do Senhor. É o que nós vamos ver aqui, o que significa esses 7 mergulhos para Naamã. Como é que foi esses 7 mergulhos? Imagine você agora. Vamos agora viajar no tempo. Vamos agora conjecturar. Vamos agora fazer a nossa imaginação nos levar lá naquele Rio Jordão, naquele dia. Imagine agora Naamã se despindo, tirando as suas vestimentas, aquelas roupas de comandante general, tendo que tirar, se humilhar. Então o que ele precisava ali? Ele precisava se despir, não somente das suas vestes, mas dos seus orgulhos, do seu orgulho. Despir do seu orgulho, das suas vestimentas. E vamos ver aqui, passo a passo, como foi esses 7 mergulhos. Nós podemos ver aqui o primeiro foi renúncia. A vida de Naamã era muito ocupada, cheia de cerimônias, de compromissos. Ele era uma pessoa ele tinha sempre ocupação, ele tinha que estar sempre andando bem alinhado, sempre com boa compostura. Mas porém, a primeira coisa que ele teve que fazer, teve que renunciar a tudo isso. Para entrar na água, Naamã teve que assumir sua condição de miséria e a sua enfermidade. Abriu mão da sua posse para expor sua necessidade. Aleluia! Esse foi o primeiro passo de renúncia. O segundo passo foi a fé. Havia uma menina na casa de Naamã, que, sabendo da sua necessidade, contou sobre as curas realizadas pelo profeta Eliseu. Naamã acreditou no testemunho da jovem. Ele acreditou. Por muita insistência, ele acreditou. Se ele não tivesse acreditado, ele não teria ido. Por isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ele creu. Louvado seja Deus. Ele creu no testemunho da jovem escrava que estava lá. Provavelmente já teria procurado os melhores recursos da medicina e nada surtiu efeito. Contou tudo para seu rei. Não escondeu sua fé.
Então ele teve fé, ele contou tudo para o seu rei. Louvado seja Deus. Terceiro mergulho, o que eu quero que vocês meditem, que cada mergulho que ele mergulhava, não foi 7 mergulhos, rapidinho um atrás do outro não. Ele mergulhava e voltava à superfície das águas, mergulhava, voltava novamente, e cada vez que ele mergulhava, ele olhava e nada tinha acontecido ainda, e ele meditava, e a mente dele estava ali, fazendo como se fosse assim, uma limpeza, um retrospecto na vida dele, e ele olhando. E a terceira foi a dedicação. Naamã não queria apenas receber, mas estava disposto a doar o que tivesse como atitude de gratidão. Preparou uma oferta especial de gratidão a Deus pelo milagre que receberia. Aleluia, glória a Deus. Nós também devemos ser gratos ao Senhor, devemos sempre oferecer algo ao Senhor pelo aquilo que o Senhor já nos concedeu, o Senhor já nos fez, o Senhor já nos deu a vida eterna, a salvação das nossas almas, já nos livrou do mundo do pecado, já nos livrou da maldição, da condenação eterna, mas Deus já nos deu a oportunidade de vida eterna. Por isso devemos oferecer algo de melhor para o Senhor. O nosso tempo, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, nossas ofertas, nossos dízimos, nós devemos ofertar na casa do Senhor, devemos dizimar, para que possa ser para o Senhor, com alegria, com dedicação, com alegria no coração. Nós devemos sempre ter algo para oferecer, não é errado, mas é um gesto de gratidão que nós temos por tudo que Deus já fez por nós, aleluia. O quarto mergulho foi a obediência. Enquanto Naamã não se banhou as 7 vezes que foi requerido, não recebeu a cura completa. Observação, nós devemos obedecer por completo. Então ele teve a obediência, irmãos, nós devemos ter por completo a obediência em obedecer a Deus por completo, não só em parte, falar eu vou fazer só até aqui e depois não fazer mais. Devemos fazer por completo, louvado seja Deus. Como foi colocado para nós fazermos essa conferência, foi feito todo um cronograma, foi feito todo um requerimento de nós obedecermos. Aqui tem oração, tem consagração, tem jejum, tem obediência. Então nós devemos obedecer, nós devemos fazer por completo, aleluia. O quinto mergulho, quando ele mergulhou a 5ª vez, foi a humildade. Naamã teve que se despir não só das suas vestimentas, como eu falei anteriormente, mas principalmente de seu orgulho. Onde há arrogância não há espaço para receber o milagre de Deus, aleluia. Devemos ter humildade, devemos ter a humildade de largarmos tudo aquele nosso eu, o nosso orgulho, devemos largar, deixar, e que Deus operará por completo em nossas vidas, aleluia. Santo é o nome do Senhor, como diz João Batista, louvado seja Deus. Importa que o Senhor cresça e Ele diminua, importa que o Senhor cresça e nós diminuímos. Louvado seja Deus, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, nosso eterno Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, Rei da glória. O sexto compromisso, o sexto mergulho foi o compromisso. Naamã assumiu publicamente sua fé no Deus de Israel. Pediu uma carga de terra para simbolizar simbolicamente um lugar de terra santa para buscar o Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Imagina a sua cabeça aí, você imagina. Sabe esses caminhão caçamba? Essas caçambas, vamos supor que ele levou uma caçamba dessa para fazer um monte lá, um monte de terra, da terra santa, porque a terra onde ele estava não era santa, a terra da Síria não era uma terra santa, mas a terra de Israel é uma terra santa, como é até hoje. E ele foi e levou uma carga, um monturo de terra, como diz aqui, para que ele chegasse lá e pudesse fazer como se fosse um altar, um lugar para ele adorar, para ele santificar. Louvado seja Deus, coisa linda. Devemos, irmãos, saber aonde nós adoramos a Deus. Sabemos o verdadeiro lugar para sabermos adorar a Deus. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar que nós devemos adorar. Nós devemos colocar nossos pés em lugar santo. É mentira, mentira, mentira. Eu repito aqui várias vezes, mentira que Deus está em todo lugar. Deus não está em todo lugar. Deus não está no lugar onde os demônios operam. Deus não está no lugar onde há feito obras de coisas malignas, obras de coisas feitiçaria, de coisas ruins,
que são feitas. Deus não está num lugar deste, onde é sacrificados muitas coisas que nós não é lícito nem falar. Não vou nem comentar sobre isso, porque muitos já conhecem. Mas Deus não está em todo lugar. Nós devemos pisar, por como diz Deus, falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisa é terra santa, é lugar santo. Então nós temos que saber, nós temos que tomar cuidado aonde que nós estamos indo para adorar a Deus, para oferecer o nosso sacrifício, o nosso holocausto, a nossa adoração, nossa gratidão a Deus. Cuidados, queridos, muito cuidado, aonde você está pensando, que talvez pensa que Deus está lá, e muitas vezes Deus talvez, alguns lugares Deus já até esteve, hoje Deus já até se retirou, como Deus retirou do rei Saul, porque o mesmo Deus mandou ungir, Samuel mandou ungir o rei Saul, mas o mesmo Deus retirou o espírito dele sobre Saul, e ele pensava que Deus estava com ele, mas Deus já tinha retirado dele há muito tempo. Devemos tomar muito cuidado com isso. Louvado seja Deus. Então ele pediu para levar essa terra para lá. Além disso, prometeu abandonar os outros deuses de sua nação. Aleluia, glória a Deus. Quando há uma transformação, quando há uma libertação por completo no ser humano, ele larga, ele deixa tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele não vai continuar adorando a deuses que têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, têm pés, mas não andam. Eles não respondem às suas orações, eles não respondem o seu clamor, eles não vão fazer. Aleluia, glória a Deus. Santo é Deus, aleluia. Nós não devemos tomar cuidado para que nós vamos não adorar outros deuses, não adorar ídolos. Tomar cuidados, querido, para não ficar idolatrando. A idolatria é algo abominável perante Deus. Deus não agrada, que nós devemos abster da idolatria. Louvado seja Deus. Para um general seria muito grave deixar de servir aos deuses de seu rei para aderir a uma nova fé. Olha que coisa linda! O Senhor Jesus disse: qualquer que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por mim, salvá-la-se-á. Louvado seja Deus, irmãos. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Que nós possamos observar. Será que nós estamos dispostos realmente a viver mesmo, fazer o sacrifício de viver, a obediência a Deus, a servir a Deus, somente a Deus, e não a outros deuses? Muitas vezes nós não percebemos, mas às vezes estamos idolatrando alguma coisa nessa terra. Tem mãe que idolatra filho, tem pai que idolatra filho, e assim por diante, irmãos. Tem misericórdia. E tem filho que idolatra pai, idolatra mãe. E sendo que o Senhor Jesus diz: qualquer que não largar casa, pai, filho, mãe, irmão, por amor a Ele, não é digno dele, irmãos. Não é abandonar, não é largar e sair da casa, não é isso. É largar os seus costumes, é largar as suas maneiras de viver. Se está vivendo com o mundo, não participar, não ser conivente com as coisas, com as atitudes que estão fazendo. Louvado seja Deus. Mas ele foi um homem determinado, ele era general, ele era guerreiro, ele não tinha medo. E assim, quando Deus entrou na vida dele, entrou no coração dele, na vida dele, ele ficou muito mais corajoso. E não é diferente conosco. Nós devemos ter a virtude, o vigor do Espírito Santo em nossas vidas. Nós devemos ter a coragem do Espírito Santo. Muitos países aí, muitas vidas estão sendo ceifadas por amor ao Senhor Jesus, por amor ao Evangelho, à Palavra de Deus. E nós, às vezes, qualquer coisinha, estamos querendo resmungar, estamos querendo, às vezes, desistir, estamos querendo enfraquejar, querendo deixar o caminho. Não, irmãos. Devemos ter um exemplo deste homem, Naamã, um guerreiro, um general, que ele foi corajoso, ele deixou os costumes dos deuses do rei para aderir à nova fé. E por sétimo, ele pediu perdão e ter a paz. Sempre que acompanhava o seu rei para o templo do seu Deus, teria que se abaixar para ajudar o rei a levantar-se. Não queria deixar mal entendido
de que estaria com isso, adorando ao ídolo. A resposta do profeta Eliseu foi: vai em paz. No versículo 19 diz: e ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Ei, glória a Deus! Esse nosso Deus é tremendo. Ele que vai nos trazer a paz, Ele que vai nos conceder o perdão. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós alcançamos o perdão, quando alcançamos a misericórdia de Deus, quando nós alcançamos o perdão por completo, a nossa alma tem paz. Aleluia! É por isso que nós dizemos: a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz de Deus, que excede todo entendimento, seja feita em nossos corações, em nossas vidas, aleluia. A palavra de Deus promete que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Muitas vezes, o que pode nos estar atrapalhando de alcançarmos as nossas vitórias, muitas vezes é o pecado, nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas. Que nós possamos pedir perdão a Deus se nós cometemos algo que foi desagradável a Deus, que nós possamos pedir perdão e deixarmos. Aleluia! E assim, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma grande obra Deus fez na vida deste homem e deixou como testemunho para nossas vidas, deixou como testemunho para muitas vidas, deixou no escrito, louvado seja Deus, para a memória. E que possa gerar em nossas vidas um propósito, que possa gerar propósitos dignos. Louvado seja Deus na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu recebi a minha libertação, quando eu fui liberto da bebida, do alcoolismo, não vai dar para adentrar aqui nessa parte, que eu queria falar sobre a questão da libertação, do livre-arbítrio. Como hoje, na parte da manhã, o nosso querido irmão obreiro Tony, parece que ele não está na sala. Mas se ele estivesse, seria muito bom ele ouvir essa parte que Deus me deu. Ele falando sobre um amigo dele que estava pedindo oração, que ele não está conseguindo se libertar dos vícios da droga. Mas aí Deus me deu na minha mente dele entender o seguinte, que ele estava falando sobre a questão do livre-arbítrio, precisa querer, precisa buscar, mas às vezes as pessoas ela está presa, ela está dominada, às vezes até o livre-arbítrio dela já está dominado, ela não tem forças, mas assim, somente alguém que puder conduzi-lo para que ele possa conseguir a libertação. Mas para resumir, meus queridos, quando eu tive a libertação da bebida alcoólica, do cigarro, que eu era viciado, eu bebia pinga de manhã cedo em jejum. Quando eu tive a libertação, realmente, pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui usar meu livre-arbítrio. Mas eu tinha um porém comigo. Eu orava, eu pedia a Deus, para Deus me libertar daquele vício maldito, da cachaça, da bebida. Pesava 52 quilos, peso de moça, peso de uma menina. Pesava 52 quilos, magro, cadavérico. Não se alimentava, só cachaça, e possuído pelo espírito, Zé Pilintra, entendeu? Para mim eu acho que é Zé Pilantra, entendeu? É Zé Pilantra que pega as vidas das pessoas. Mas assim, irmãos, eu orava e ao mesmo tempo, quando eu orava, passava um tempo, eu estava lá no boteco, no bar, tomando a cachaça, eu não conseguia me libertar. Mas quando foi no dia 13 de maio, eu bebi pela última vez, bebi cachaça muitas vezes. Quando foi no dia 14 de maio, no segundo domingo de maio, dia das mães, eu bebi tanto que eu nem minha mãe eu fui ver. Mas quando foi dia 14, eu fui a uma igreja. Cheguei naquela igreja, recebi oração e fui liberto por completo, louvado seja Deus. Ainda fiquei teimando com os vinzinhos, tomando uns vinzinhos de vez em quando, tomando uns vinzinhos. Mas aí Deus me libertou por completo, nem vinho, nem nada eu bebo hoje, nada que tem bebida alcoólica, sou liberto por completo. E no mesmo ano, no mês de setembro, eu continuei orando, pedindo a Deus para me libertar dos vícios do cigarro. Por quê? Porque eu não queria ser um crente que bebia, um crente que fumava, um crente que tinha vícios. Mas aí no dia 15 de setembro, eu dormi viciado,
No dia 16 de setembro, acordei liberto do cigarro por completo. Louvado seja Deus. Assim, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Assim eu agradeço a Deus, porque o Senhor fez uma obra por completo em nossas vidas. Louvado seja Deus. Assim que nós possamos continuar orando, buscando a Deus, intercedendo por aqueles que estão sem força, para buscar a libertação, a cura, e que Deus possa conceder a cada dia mais. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Mais uma vez agradeço a todos que me deram a oportunidade da direção, o pastor Manuel, pastora Jaque e todos da direção. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Todos fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.